Ele evitava batizar muita gente para que ele não fosse tido como um fã-clube em torno do seu ministério. Pelo mesmo motivo, ele evitava usar a linguagem ostentosa quando ele pregava, somente a Cristo e este crucificado. Ele buscava prevenir que as pessoas se agregassem às igrejas pressionadas pelo talento e o carisma de que ele dispunha, em vez de se converterem pela fé em Jesus Cristo. Ele insistia em exortar seu rebanho a que o visse simplesmente como um mero servo, junto com os outros, e que era bem sucedido em ganhar pessoas para Cristo somente por causa da graça de Deus e não pelos seus próprios méritos. Diante da tentação de ter seu ministério exaustivamente comparado com os de Apolo e Pedro, ele repetia que Deus apenas orientava os apóstolos a que fossem fiéis e não a que buscassem o seu próprio sucesso. Muitos, incluindo as igrejas que fundaram, consideravam condenado à morte, tomado como um espetáculo para o mundo e aos anjos, chamado de louco, de fraco e desprezível. Em diversas ocasiões, enfrentou fome, sede e nudez, foi esbofeteado e não tinha morada fixa nem casa própria. Ele trabalhava até se cansar para garantir o seu próprio sustento. Era perseguido, injuriado, caluniado e considerado o lixo do mundo, mas não respondia nem revidava nenhuma dessas provocações. Muitos alegavam que ele não tinha o direito de receber provisões da igreja, nem de se fazer acompanhar de uma esposa nos trabalhos missionários, intensos e cansativos. Por isso, ele não apenas trabalhava para se manter, como também se recusava a receber salários, ofertas, dízimos e contribuições da igreja, nos casos em que tal renda pudesse lançar dúvidas sobre suas intenções. Pregava e evangelizava gratuitamente nas igrejas, sem nada pedir e nada receber, para não comprometer o evangelho de Cristo. Preocupava-se em ser irrepreensível, exercer o autocontrole e dominar suas paixões e desejos, a fim de alcançar a autoridade para pregar. Enfrentou a morte várias vezes no trabalho missionário. Em algumas dessas ocasiões, chegou a considerar que havia finalmente atingido a hora extrema. Passava por constantes sofrimentos e angústias por causa das igrejas e dos crentes, a quem amava e pelos quais se preocupava individualmente. Perdoava e pedia o perdão dos outros para qualquer que o havia ofendido e tinha prejudicado no seu trabalho. Quando julgava necessário comprovar sua autoridade como apóstolo, apontava para as multidões convertidas pelo Evangelho da Cruz, o qual pregava com simplicidade e sob o poder do Espírito Santo. Tomava todo o cuidado para não adulterar a mensagem do Evangelho. Não se utilizava de artimanhas, nem procurava enganar seus ouvintes com vistas a tirar deles proveitos financeiros. Vivia como um condenado, levado em seu corpo à morte de Jesus, na forma de privações, perseguições, sofrimentos, calúnias e injúrias, a fim de manifestar a vida do próprio Cristo. Não depositava sua esperança e expectativa na terra, em riquezas, prosperidades ou bens, mas o tempo todo fez menção da glória celestial, das coisas invisíveis e eternas que aguardava, como recompensa de seu sofrimento e esforço. Quando se apresentava aos ouvintes como ministro de Cristo, incluía em seu currículo as muitas aflições, angústias, privações, prisões, tumultos, vigílias e jejuns que experimentaram na obra do Senhor. Também fazia constar os 39 açoites recebidos dos judeus e pelo menos 5 ocasiões, as 3 vezes em que foi fustigado com vara, os 3 naufrágios ou apedrejamentos, os confrontos com os salteadores e assassinos, além do constante peso da responsabilidade pelas igrejas que estabelecera. Enfrentou privações e teve de trabalhar arduamente para não prejudicar igrejas em que o recebimento de ofertas seria motivo para o acusarem de mercenário. Apresentava como motivo de glória o fato de ter fugido de uma cidade, escondido em um cesto e conduzido por irmãos na fé, a fim de escapar com vida. Lutava diariamente com um doloroso espinho na carne, que o abatia e o fazia sofrer. A única resposta que recebia de Deus quanto a essa aflição era a provisão da graça para o poder de suportar. Muitos se consideram sucessores dos apóstolos. Para confirmar a autoridade desses homens e mulheres, basta compará-los a Paulo. Amém.